Bom dia, igreja, graça e paz, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Nós ainda estamos aqui mantendo a nossa quarentena, mas aproveitando também o dia do Senhor, que é o domingo, para estudarmos a palavra de Deus, cada um nas suas salas, nos momentos em que conseguem acompanhar aí a nossa escola bíblica dominical. Bom, esse final de semana a gente, na verdade, tem um espacinho para falar aqui. Minha mãe pediu para eu estar falando com vocês. Eu estou um pouquinho longe geograficamente, né? Mas estamos todos aquecidos em coração, em oração, no grupo da igreja. E isso é muito bom a gente poder ver. Então, para começar a nossa escola bíblica dominical de hoje, eu vou fazer uma oração para a gente convidar o Senhor para estar presente junto conosco, como Ele sempre está, em cada casinha, em cada coração da nossa família da IP de Cipava. Senhor Deus, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pela oportunidade que nos dá, Senhor, de sermos igreja, Senhor. Obrigada, Pai, porque nós temos família, porque nós temos paz, Senhor, nos nossos lares e que a gente pode, Senhor, conviver nesse período, Senhor, juntos, no momento em que o mundo inteiro sofre, Pai. E a gente sabe, Senhor, que tudo é seu plano, que tudo é seu momento e que o Senhor tá nos deixando, Senhor, reservados para que a gente possa pensar em tudo que a gente tem feito, Senhor. Pai, nós te convidamos, Senhor, para que o Senhor esteja aqui conosco neste culto, nesse momento de leitura, reflexão, Senhor, que nós possamos aprender cada vez mais da sua palavra, Senhor. Senhor, abre o nosso coração, abre a nossa mente, Senhor, o nosso entender, e que nada, Senhor, nada atrapalhe este momento, Senhor, de adoração e honra ao teu nome, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, primeiramente, o mundo essa semana comemorou, né, na verdade na sexta-feira, comemorou o Dia dos Namorados. E aí quando a gente começa a falar de amor, que a gente começa a falar do amor circular, né, que as pessoas têm uma pelas outras, que não é o nosso amor de Deus, né, a gente começa a pensar o que é amor. A gente sabe que Deus é amor, a gente sabe que tudo que tá ali, mas a gente também vê que nesse momento de pandemia, eu já soube de algumas pessoas que a convivência dentro da casa não tem sido uma convivência amorosa, ou que isso tem feito muitos casais se divorciarem, brigas familiares, por não conviver e agora tendo que conviver 24 horas por dia junto, isso tem trazido alguns transtornos. E aí me fez pensar essa semana um pouquinho nisso tudo, né? E aí eu queria deixar pra gente começar a nossa leitura. Eu só vou ler um versículo, depois a gente vai cantar um pouquinho, pra gente pensar, né? E aí, eu queria trazer pra vocês 1 Coríntios 12, tá? Do versículo 12, que a gente fala um pouquinho do corpo de Cristo, né? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estariam os ouvidos? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispõe os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fôssemos um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então, que neste momento que a gente tem que ser um corpo, sermos unidos e que Deus continue abençoando os lares de cada um de vocês, para que a gente possa continuarmos em paz, que a gente possa ver muito amor e tudo mais. Então eu vou convidar vocês a cantarem uns cânticos. Eu separei umas músicas aqui que a gente cantava. Algumas são bem antigas, mas que tocam muito no meu coração. E a gente vai poder louvar um pouquinho o Senhor. É mais difícil quando a gente não tem o ministério de louvor, mas eu consegui achar umas músicas pra gente compartilhar.
Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Ó ti, Senhor, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais
sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos.
Amém por esses louvores, que a gente possa sempre consagrar ao Senhor e ter um momento da nossa vida, da nossa intimidade com Deus. Bom, antes da gente separar nas salas, como eu comecei, a gente na sexta-feira comemorou o Dia dos Namorados, né? Foi feito um vídeo muito lindo pelo pessoal da Coordenadoria de Adultos, onde mostrava todos os casais, ver a evolução dos casais, ver os casamentos que a nossa igreja tem e que o Senhor tem abençoado, que o Senhor tem guardado esses casais, que o Senhor tem colocado o amor, o carinho e o respeito um pelo outro, né? Porque se não é Deus no casamento, o casamento infelizmente acaba se ruindo. E aí, para falar um pouquinho de amor, já que a gente tá no final de semana romântico, eu vou ler, claro, 1 Coríntios 13, eu vou ler do 4 até o fim, bem rapidinho. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se desespera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. E ontem na verdade não, na sexta, assistindo toda a parte de TV, né, falando dos namorados, e que disseram que esse era um dia dos namorados, dos recados, das cartas, dos bilhetes, dos posts em Facebook e Instagram, declarações de amor, amor eterno. E aí me fez pensar, quando eu fui convidada para falar um pouquinho nesse domingo, que o amor de Deus, ele é perene, né? Ele não é passageiro, ele não se acaba, ele não tem fim, o amor por nós. E toda essa pandemia que tem acontecido, né? A gente sabe que a gente pode, claro, eventualmente, em algum momento ter essa doença, né? Alguns da nossa igreja, graças a Deus, se recuperaram, tiveram a doença, mas que Deus tem tido um amor e um zelo por nós, né? Como igreja, como cristãos. Claro que o Senhor sabe todo momento, e se ele quiser e se ele permitir, essa doença acaba chegando nas nossas casas, acaba nos acometendo, e pode haver alguma consequência. Mas a gente sente que hoje Deus está curando e dando amor para o mundo, né? A gente vê que muitas coisas mudaram, que as pessoas mudaram, que a importância de olhar para o seu familiar, o estar com o seu familiar, o amar o seu familiar de uma forma muito maior, porque deixamos tecnologias, deixamos coisas entrar nas nossas casas e elas foram substituindo o nosso dia a dia, substituindo o olhar, substituindo o pegar na mão, e que a gente possa, se você não conseguiu fazer na sexta-feira, um momento com o seu cônjuge ou com alguém que você ama, não precisa ser só o namorado ou namorada, noivo, esposa. Se você está na sua casa com quem você ama, prepara um almoço gostoso, um jantar gostoso, esteja perto, largue o celular, esteja junto, porque Deus está nos tirando do mundo para a gente ficar dentro de casa neste momento, para a gente pensar como família, amar como família, o estar junto. A gente sabe que tá difícil, as coisas estão começando a querer voltar ao normal, a gente não sabe ainda como que vai ser, o que nossos políticos decidiram ou vão decidir, mas que o Senhor possa dirigir, que nossa oração seja em direção ao amor, ao estar junto das pessoas, ao querer estar com aquele que a gente ama, que é nosso familiar. Que o Senhor possa derramar todo o amor que Ele tem e dele que é na casa de cada um de vocês nesse domingo, e que a gente possa sempre lembrar que o amor é o que fica. A esperança, a fé, tudo um dia vai embora, mas o amor e o amor de Deus, principalmente por nós,
é a razão de tudo, é a razão dele ter morrido na cruz, é a razão, na verdade, de Deus ter mandado Jesus, depois de Jesus ter morrido na cruz por nós. Tudo isso prova que o amor é mais forte do que qualquer outra coisa que tem nesse mundo, maior do que essa pandemia que tá aí, e maior do que qualquer assolamento, muito bom, mas de qualquer problema que tenha no nosso planeta. Deus é o nosso Pai e é o amor em tudo. Tá bom? Graça e paz, bom domingo. E antes da gente terminar, vou falar um pouquinho dos nossos aniversariantes. São poucos, mas que o Senhor derrame as bênçãos, e derramou durante essa semana. No dia 8 de junho, a Emília, esposa do Gilson, a Emília do Gilson, mãe da Camila e do Pedro, ela fez aniversário. Que Deus abençoe. Emília, que você se sinta abraçada por todos da igreja. Dia 14, nós tivemos 2 aniversariantes, que é hoje é dia 14 de junho. Hoje está aniversariando a Ana Júlia Bernardino Mair, que é a filha da Inádia de Ednir. Que o Senhor esteja abençoando a vidinha da Ana Ju. E também hoje, no domingo, o Mário Justino, pai da Ju e da Gabi. Que o Senhor também derrame as bênçãos sobre ele e na vida dele. E aí a gente tem um aniversário de casamento. Aqui não tava a quantidade de anos, mas já faz bastante tempinho já. Dia 13 de junho, que foi ontem, foi aniversário de casamento do Everton e da Suelen. O Everton é o filho da Lídia e do Wilson. Que o Senhor abençoe a união deles e que sempre derrame muito amor neste casal. Então, para encerrar, eu vou fazer uma oração e agradecer a Deus por este momento que estivemos juntos. Senhor Pai, obrigada, Senhor, obrigada porque o Senhor preparou, porque o Senhor dirigiu este momento, que o Senhor abençoe cada familiar da nossa igreja, que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre o nosso pastor, que o Senhor continue dando saúde, força, Pai, para ele, porque ele é o anjo da nossa igreja, Senhor. Que o Senhor derrame bênção, Senhor, por todos os casais, por todas as uniões, Senhor, que o Senhor continue abençoando e que a gente possa comemorar muitos e muitos aniversários de casamento, Senhor. E o casamento é um presente que o Senhor faz, o constituir família, Senhor. Isso quem é do mundo não entende, mas o Senhor nos fortalece e nos abençoa. Pai, obrigada por tudo, obrigada, Senhor, por mais um domingo na Tua presença e que o Senhor derrame toda compreensão e sabedoria da Sua palavra nos professores, para as aulas que vão começar logo na sequência, Pai. Em nome de Jesus é que eu te agradeço e te peço. Amém. Tchau, igreja. Bom domingo para vocês. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencido. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã. Olá, igreja. Como vai todos? Nós estamos começando hoje a nossa escola dominical, do dia 14/6. Nós estaremos começando a lição 3 hoje. E o Silvano e o Mário já estiveram com vocês falando sobre a revista que fala sobre vida boa, né? O Silvano conceituou vida boa. O Mário, na semana passada, esteve falando com os irmãos sobre esse assunto. E eu estarei dando continuidade às lições e falando com os irmãos sobre esse conteúdo da revista. Vamos fechar nossos olhos nesse momento, vamos nos colocar em atitude de oração para ouvirmos e vermos a lição de hoje. Senhor Deus de Pai, Deus de amor, Pai querido,
nós te adoramos por essa manhã, nós te adoramos por esse dia, Pai. Agradecemos o privilégio de estarmos aqui reunidos como igreja, Pai, ainda que distantes, mas cada um em suas casas. Estaremos agora voltados à sua palavra, estaremos inclinados, ó Pai, à sua palavra, ó Pai, ouvindo, aprendendo dela, ó Pai. Por isso nós te pedimos que o Senhor esteja nos preparando, ó Pai, para receber aquilo que o Senhor tem para falar por nós. Esteja usando também a minha vida para poder trazer aquilo que o Senhor tem a dizer para a nossa igreja, ó Pai. Nós oramos e agradecemos por esse dia, ó Pai, no nome do seu Filho Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos, então, como eu disse já anteriormente, nós vamos começar a lição 3. A lição 3, ela fala sobre não só de pão. Então nós estamos estudando essa revista aí, e o texto base que nós leremos hoje é o texto de Filipenses 4, de 11 a 13. Eu peço para os irmãos já irem pegando as suas Bíblias, mas a intenção, né, da lição de hoje é falar ainda sobre a dignidade e o valor do ser humano, que é criado à imagem de Deus, né? E que a dignidade e o valor, ele é mais importante do que a própria vida. Então, a proposta da lição de hoje é a gente estar discorrendo e tratando de um tema bastante atual, tratando de um tema bastante adequado para o momento atual, principalmente. Então, vamos começar a nossa leitura de Filipenses. Os irmãos que quiserem acompanhar pelo vídeo, pode fazer isso, tá ok? Então, Filipenses diz assim: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então é um versículo, é um texto bastante conhecido esse, da igreja, né, dos irmãos. A gente vê até esse versículo, né, de Filipenses 4,13 aí pregado em alguns carros, não é verdade, irmãos? E Paulo, né, ele falando com a igreja de Filipos, ele no versículo 11, né, ele mostra que embora ele esteja agradecido pela oferta, ele deseja também que todos saibam que o seu alegre contentamento não está preso às coisas materiais. Então, esse é um dos itens que a gente vai discutir, vai falar na aula de hoje, e que Paulo já traz aí no versículo 11. No versículo 12, o Paulo observa que o contentamento ele precisa ser aprendido tanto nos momentos de prosperidade, que são os momentos de fartura, como nos momentos de pobreza, que são os momentos de fome que ele coloca lá e apresenta para a gente, né, irmãos? Então, a gente pode ver, né, e pelo que Paulo escreve, que o contentamento é uma questão de coração. E no versículo 13, Paulo nos mostra que Cristo é a chave do nosso contentamento. Para nós crentes, quer haja prosperidade ou pobreza, haverá sempre Cristo. O crente pode viver em todo tipo de circunstância, com contentamento e por causa da suficiência de Deus. Então Deus já é suficiente em nossas vidas. Então o autor, nesse versículo,
por meio da revista, ele nos apresenta alguns cenários, algumas situações para que a gente possa aprender mais da palavra de Deus e discutir um pouco mais sobre o conteúdo desse texto. Então, olha só, né? O autor ele começa falando, né, que todos nós podemos passar por adversidades. Então, ele traz alguns exemplos que eu vou mostrar para os irmãos. Ele mostra a fome, o desemprego, a enfermidade, o luto, questões familiares. A gente pode trazer aí o isolamento, né, irmãos? Que tantas pessoas têm sofrido, né, com esse momento de distanciamento, de isolamento, a dificuldade financeira. Então a gente pode trazer aí diversas situações, né, e diversas condições que para o nosso entendimento, né, é uma adversidade. E a pergunta que eu trago aqui para os irmãos é a seguinte: as pessoas que enfrentam as adversidades graves, pode ter uma vida boa? Né? Então, nós podemos ter uma vida boa? Então, essa é a pergunta, né, que o autor faz, e essa pergunta que nos leva à reflexão para a manhã de hoje. Então, a vida livre da adversidade, na verdade, ela é uma utopia, né? Então, a gente sabe que, estando no mundo, nós passaremos por aflições. Cristo falou isso para nós, né? Mas que nós devemos ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo, né? Então, todos nós enfrentamos essas adversidades, né? E é justamente isso que a gente precisa trazer, né? A questão do questionamento, né? Dessa vida boa e das adversidades. Irmãos, é possível? Eu pergunto para os irmãos se nós podemos ter uma vida boa, ainda com as adversidades, né? E a verdade trazer, né, a visão que o Mário falou na semana passada para uma vida boa, em cima dos bens materiais, em cima do status financeiro, do status pessoal, é um erro, né? É um erro que muitas vezes nós cristãos caímos. E muitas igrejas usam essa imagem, usam essa situação para trazer a visão inadequada da prosperidade para a igreja. Então, muitos acreditam que a prosperidade ela está nos fatores materiais, nos fatores financeiros, e não é verdade. Porque quando a gente traz para a nossa vida essa questão, nós não estamos, na verdade, realizando aquilo que é a vontade de Deus. Porque muitas vezes, por trás dessa visão material, está as nossas próprias necessidades, os nossos próprios anseios. Então, muitas vezes nós procuramos satisfazer a nossa vontade carnal. E nós não fomos criados para isso. Nós somos criados para satisfazer a vontade do Pai. Nós somos criados para cumprir a vontade do Pai. Então, não é correto nós entendermos ou pensarmos que a nossa felicidade e que a nossa prosperidade estão em outras coisas que não aquelas que Cristo nos apresenta para as nossas vidas por meio de sua palavra. Então é isso, né? Então, apesar do pecado e das adversidades, nós podemos sim ter uma vida boa e nós podemos sim sermos felizes, né, irmãos?
E o autor ele coloca, né, dentro do que eu estou falando também, que a visão materialista, ela muitas vezes nos induz a um preconceito social, em achar que somos melhores, em achar que somos mais do que alguém, e muitas vezes acabamos agindo de forma preconceituosa quando a gente coloca os elementos materiais à frente das nossas vidas. Então, o nosso caráter, ele não deve ser determinado pelas circunstâncias, mas ele se expressa por nossa reação a elas, tá, irmãos? Continuando aqui, né? Então a gente precisa reconhecer que Deus é soberano e que os princípios que ajudam a enfrentar a adversidade, os princípios nos ajudam a enfrentar a adversidade com dignidade. Então, como eu acabei de falar para os irmãos, que o nosso caráter não deve ser determinado pelas circunstâncias, mas ela se expressa por nossa reação, então a gente pode pensar esse fator analisando as nossas atitudes, analisando o nosso comportamento diante do próximo e diante das pessoas. Então a lição, ela vem para que a gente esteja realmente refletindo sobre aquilo que a gente tem colocado à frente das nossas vidas, aquilo que a gente tem colocado à frente de nós mesmos e às vezes colocando no lugar de Deus, aquilo que nós temos idolatrado, né, irmãos? Então, às vezes o nosso comportamento, a nossa atitude, ela está voltada a elementos que não são de Deus, que não agradam ao nosso Deus, né? Então a verdade é que nós estamos sujeitos a todo tempo a problemas e adversidades, e ao invés de nos arruinar e destruir, elas podem nos fortalecer, a verdade, né? Então quem nunca passou por problema? E quem não sai diferente de um problema que já passou? Então, a gente precisa realmente enxergar o mal e o sofrimento como uma realidade do mundo caído e nos sujeitar a Deus soberano, a quem amamos e também servimos. Encontramos valor e significado ao sofrimento nessas situações, tá? E o autor ele nos apresenta alguns princípios que ele sugere para que a gente leve em consideração quando a gente fala, né, dessa situação da adversidade. A primeira delas é ser grato. Então ele traz 4 situações. A primeira delas é ser grato. Então, quando a proposta aí, eu sei que é bastante difícil, irmãos, é que a gente não foque os problemas, né? Porque quando a gente foca os problemas, nós nos desviamos das bênçãos que Deus nos concede a cada dia. Então, ser grato é o remédio contra as adversidades do dia a dia. Quando eu estava lendo o texto, eu separei aqui para os irmãos, eu faço parte do grupo de capelania lá do Hospital do Servidor, e no grupo eu recebi a mensagem do falecimento da esposa de um senhor que é um senhor do grupo Logos, um grupo que é um grupo musical evangélico, e ele mandou uma mensagem no grupo que falou bastante ao meu coração. E eu acho que esse é o melhor exemplo de gratidão a Deus, quando a gente fala de adversidade e como nós devemos enfrentar essa adversidade. Eu vou ler para os irmãos o que ele colocou no grupo de WhatsApp. Então ele colocou assim: hoje, 19 de maio de 2020. Pessoal, eu fui chamado ao hospital bem de manhã. Nilma, que é a esposa desse senhor, descansou e está com o Senhor. Por favor, fiquem tranquilos. Estou indo no hospital outra vez
pegar documentação e depois vou tratar de outras questões. Para contato comigo agora, prefiro que escrevam ou deixem recado. E olha só o que o irmão colocou. Quero, junto com a minha família, bendizer e adorar ao Senhor com muita gratidão pelo presente que ela foi em nossas vidas. Obrigado por nos acompanhar em oração. Deus seja louvado. O nome desse senhor é Paulo César, ele é do grupo Logos, e quando eu li esse texto, falou bastante ao meu coração, porque no momento de dor, no momento de adversidade, essa pessoa, ela soube bem dizer e agradecer a Deus pela vida da esposa e por tudo aquilo que ela foi e fez na vida dele. Eu acho que é um grande desafio para as nossas vidas, né, irmãos? É muita oração, né, irmãos? É estar na presença de Deus a cada dia e a cada momento e entender da soberania de Deus, reconhecer a soberania e que a vontade de Deus é soberana sobre as nossas vidas. E é justamente esse o segundo ponto que nos é apresentado como princípio que ajuda a enfrentar a adversidade com dignidade. É reconhecer a soberania de Deus. Então, o sofrimento ele é maior quando nos comportamos como aqueles que não creem. O sofrimento é maior quando nós nos comportamos como aqueles que não creem em Deus. E muitas vezes nós fazemos isso, né, irmãos? Nós nos entregamos às circunstâncias e deixamos de lado a vontade e a soberania de Deus em nossas vidas, sabe? E eu falo para os irmãos, por aquilo que eu já vivi, já vi acontecer na minha própria vida, que quando a igreja e quando as pessoas estão no nosso lado orando, nós percebemos que Deus está nos amparando. E quando a gente entrega realmente nas mãos de Deus os nossos problemas, anseios e dificuldades, Deus cuida de nós, né? Então a gente não pode viver acreditando no acaso, né? A gente precisa viver acreditando que as coisas vêm na vontade de Deus. Sabe, irmãos, a gente vive um momento hoje em que a internet e o próprio mundo, né, tem nos apresentado coisas que muitas vezes faz com que a gente tente explicar ou justificar a vontade de Deus sobre a vida das pessoas. Eu vejo muito acontecer isso nesse momento de pandemia, em que as pessoas mandam mensagens, né, falando, né, de Deus, né, às vezes colocando em dúvida a sua própria soberania, a sua própria vontade. Na verdade, tudo que acontece conosco, nossas vidas, acontece com a permissão do nosso Deus. Nós não podemos deixar de lado essa situação, né? Nós não podemos entregar a nossa vida ao acaso. Nós precisamos sim, né, entender isso, porque se a gente entrega a nossa vida ao acaso, quando a gente pensa dessa forma, nós somos engolidos pela autocompaixão e também pela frustração. E reconhecer que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas, até mesmo dos dias maus que nós temos, é algo muito bom para as nossas vidas. E é isso que nós precisamos fazer a cada dia. Bom, o outro ponto que nós trazemos aqui é o dar valor às coisas. Então, no que nós temos colocado o nosso coração? Hein? No que nós temos depositado a nossa fé? Então, essa é a pergunta que se faz quando a gente discorre sobre esse tema. Nós devemos desfrutar as bênçãos
e sermos gratos por cada bênção que Deus nos dá. Nós não devemos transformar as coisas que temos em ídolos. Tudo o que nós temos é dado pelo nosso Deus. E a Ele nós devemos gratidão por tudo aquilo que nós temos. Nós temos um texto do Salmo 62:10. Eu peço que os irmãos abram. O texto diz assim: não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o vosso coração. Então é isso, irmãos, que nós estamos falando, né? Que nós não devemos colocar nas riquezas os nossos corações, né? Naquilo que nós temos, nos nossos bens, nas nossas propriedades, né? Nosso coração e a nossa vida está nas mãos de Deus. E é nele que nós precisamos depositar a nossa confiança, não nos nossos bens ou naquilo que nós temos. E o último item é: valorize pessoas dignas, mesmo que não tenham riquezas. Esse eu acho que é um outro contrassenso, né? Quando a gente fala nos dias de hoje, porque o mundo ele tem valorizado o nome, o mundo ele tem valorizado o dinheiro, o poder, né? Que briga que existe pelo poder no mundo de hoje, as pessoas, né? O status social, na verdade, irmãos. Então, o Mário na semana passada falou sobre o pessoal do YouTube, os blogueiros, né? E a gente vê mesmo nas redes sociais, a gente vê na internet, muita gente que ganha dinheiro só por aparecer, só por ser clicado, né? Então, é quando coloca na própria imagem o valor, né? O valor da própria imagem. E quanta mentira a gente vê, né? Por trás, né? Dessas pessoas, né? Quanta falsa verdade a gente vê por trás da vida de quem espelha nas redes sociais ou nas páginas de internet aquilo que a pessoa não é, né? Então é muito comum isso, né? E a Bíblia fala que a Bíblia nos ensina a dar a todos o que lhes é devido, né, irmãos? Então a gente tem Romanos 13:7, eu vou ler para os irmãos, diz assim: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então muitos do nosso meio não têm fama ou dinheiro, mas são pessoas dignas e pessoas honradas. Tem muito a nos ensinar. Quantos irmãos da igreja, quantas pessoas ao nosso lado, hein, nós nos podemos usar e trazer o exemplo de dignidade, de honra, de servidão a Deus, né? E de que forma essas pessoas elas têm sido valorizadas? Então essa é uma pergunta que o autor ele coloca a nós, né? Então a sociedade, né? Quando uma pessoa ela é exemplo, né? A gente já viu diversas situações. Nossa, ela aparece até no jornal, né? Então esses tempos atrás teve uma pessoa hungaria, eu acho que foi, uma pessoa que fazia limpeza de rua, que achou uma mala de dinheiro no metrô ou no transporte público, não sei aonde, e foi devolver. Nossa, essa pessoa foi, né? Como é que pode, né? Nos dias de hoje, uma pessoa com tanta dignidade, com tanta honra, com tanta preocupação, mas aquilo não era dele. Ele fez o que era correto. Ele fez o que era certo, não é? E muitas vezes é isso, né? Às vezes as pessoas na sociedade, né? Elas usam
como referência aquilo que todo mundo faz de errado, né? Então, ainda que todo mundo faça errado, todos ao meu redor estejam fazendo errado, o que nós devemos fazer? O que é correto, aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Deus nos apresenta por meio da sua palavra, não é? Então, e é o que acontece muitas vezes na sociedade, né? Ah, mas não sei quem está fazendo, não sei quem também está fazendo, tal pessoa está fazendo, né? Então, já que todo mundo está fazendo, eu vou fazer errado também, né? Então, é muito comum a gente ver isso, irmãos. E, na verdade, não é essa a proposta, não é isso que nós devemos valorizar em nossas próprias vidas. Nós precisamos ser dignos, nós precisamos honrar a palavra de Deus e aquele que nos criou, né, para a sua honra e para a sua glória. E nós vamos honrar, sermos excelentes, sendo excelentes, agindo de forma correta, agindo com retidão, conforme a palavra de Deus. Então é isso, irmãos. A lição de hoje, ela traz esses elementos para discussão. Ela não se encerra aqui, tá? Ela tem aí como proposta algumas leituras que eu vou passar para os irmãos. E para concluir, nós temos 2 itens aqui. Primeiro, a dignidade do ser humano, ela está no fato de ser criado à imagem de Deus. Então isso nós não podemos nos esquecer, tá? Não é para a nossa própria vontade, não é por nosso próprio prazer, não é por nosso próprio deleito, mas sim para a honra e glória do nosso Deus. Eu estava esses dias assistindo uma pregação falando sobre namoro, né? E a pessoa estava falando sobre o sexo antes do casamento. E essa foi uma pergunta que recaiu sobre a pessoa que estava fazendo a palestra, né? E a pessoa que estava fazendo a palestra falou justamente isso. Falou assim, olha, às vezes no namoro, no relacionamento a 2, muitas vezes a gente pensa em satisfazer a nossa própria vontade, a nossa vontade carnal, e a gente deixa de lado a vontade de Deus. A gente precisa ter em mente que nós somos criados para satisfazer a vontade de Deus, e não o contrário, né? E muitos de nós, em muitas igrejas, quando eu falo muitos de nós, né? Eu falo dos evangélicos como um todo, tá, irmãos? Temos colocado as coisas de forma invertida diante de Deus, esperando que Ele nos dê aquilo que nós queremos, o nosso prazer. Então, na verdade, que a nossa dignidade está justamente em entender que nós fomos criados à imagem de Deus, para a sua honra e para a sua glória. E o segundo item aqui que ele coloca é que a boa vida, ela não se trata de satisfazer os nossos instintos físicos, já falei aqui, tá, né? É aquela que desfruta do cuidado divino e envolve a aplicação de princípios, valores e crenças de forma digna. Então é isso que nós precisamos fazer, honrar ao Pai. Irmãos, eu tenho aqui duas propostas aí de aplicação para a lição de hoje. A primeira é que nós estejamos façando um autoexame e vendo, né, que nós estejamos vendo em nós mesmos como nós temos enfrentado as adversidades que surgem nas nossas vidas. Né? Como é que a gente tem enfrentado, hein? A gente tem se entregado às adversidades ou tem confiado em Deus? E a segunda proposta de aplicação, né? Então aqui tem a pergunta, né? Como a lição de hoje pode ajudá-la a enfrentá-las com temor a Deus? E a segunda proposta de hoje faz uma lista das pessoas e qualidades da nossa igreja
E durante a semana, diga isso a ela. Eu acho que é muito bom ouvir do irmão as nossas qualidades, como Deus tem usado a nossa vida e como a gente tem impactado a vida do próximo dentro da igreja, né? Como a gente tem impactado a vida dos nossos irmãos. Tá ok? Bom, eu deixo também para os irmãos alguns textos para leitura que vão reforçar a nossa lição de hoje. Então, os textos na semana são esses daqui, ó. No domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tá? Então, esses são os textos aí que para que os irmãos possam ler, tá ok? E eu acho que é isso. A gente encerra agora a nossa aula. Gostaria de desejar aos irmãos um bom domingo, tá? Desejar aos irmãos bom almoço em família. E lembrar que à noite nós teremos o nosso culto às 18 horas pelo canal do YouTube. E vamos orar para encerrar, irmãos. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos por esses momentos que estivemos juntos, ó Pai, voltados à Sua palavra. Nós sabemos que a aula acontece de uma forma diferente, mais direta, ó Pai, com menos diálogo, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor nos guiou, o Senhor tem falado, ó Pai, aos nossos corações. E nós te pedimos, ó Pai, que essa palavra não volte vazia em nossas vidas, ó Pai. Que ela caia aos nossos corações e dê frutos, ó Pai. Esteja conosco neste domingo, ó Pai. Esteja com cada lar, com cada família, ó Pai. Esteja cuidando da saúde, ó Pai, de cada casa, ó Pai, de cada familiar, ó Pai. Livrando-os do mal, ó Pai. Livrando-os desse vírus, ó Deus. É o que nós te pedimos, ó Pai. No nome do seu Filho Jesus. Amém. Irmãos, eu vou deixar aqui para os irmãos a programação da semana e desejar a todos um bom domingo. Até mais.